Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Atacando a ira. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. A Bíblia fala: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Até aí. Nós sabemos que o mundo é um lugar cheio de ira. Ira no trânsito, no estacionamento, no corredor, no shopping, nas filas, etc. O que faz a ira tão difícil de entender e tão perigosa é que ela se inflama de repente, com muito poder e de forma irracional. Ela não pensa no futuro nem na segurança pessoal. Precisamos lutar contra o pavio curto. É possível usar a ira de forma positiva? A Bíblia não oferece nenhuma opção para ninguém agir com ira. Há muitas condenações bíblicas à ira. Por exemplo, Gálatas 5:20 menciona manifestações de ira como obras da carne. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tiago 1, versículo 19 e 20. Nós vemos: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E também o Salmo 37:8 nos orienta: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Jesus expressou ira em mais de uma ocasião, e a mais famosa foi o encontro dos cambistas no templo. Jesus foi ao templo de Deus e encontrou um próspero negócio funcionando: a venda de ovelhas e bois, o câmbio de moedas e o surgimento de fortunas. Jesus fez um chicote de cordas e começou a expulsar os fornecedores do comércio do sacrifício. Não bastando isso, virou as mesas e jogou todo o dinheiro no chão. Os cambistas estavam praticando uma espécie de extorsão religiosa. O templo era o único lugar onde as pessoas podiam ir e adorar a Deus nos dias mais santos, e elas deviam levar sacrifícios. Traziam o melhor dos seus rebanhos, suas ovelhas mais puras, que eram rejeitadas pela inspeção dos sacerdotes. É óbvio que os sacerdotes tinham um acordo com os homens das mesas de câmbio, que por acaso tinham animais aceitáveis, como garantia de passar na inspeção. Os preços eram como dos cambistas que hoje agem, por exemplo, nos estádios de futebol, astronômicos, por falta de concorrência e controle. Desse modo, as pessoas vinham adorar a Deus e eram trapaceadas institucionalmente. Mas havia mais motivo para aumentar a ira de Jesus. Os mercadores haviam estabelecido um mercado no átrio dos gentios. Esse átrio era o pátio externo do templo, o único lugar disponível para os não-judeus adorarem. Os mercadores fizeram pouco caso disso. Encheram o átrio de bagagem e suprimentos para o seu negócio. Os gentios não tinham outro lugar para ir. Jesus, sabendo que viera buscar e salvar os perdidos, os gentios inclusive, não poderia aceitar uma coisa dessas, de forma alguma. Mas o que chamou a atenção na ira de Jesus? O objeto da ira. Jesus não estava irado por causa de injustiças contra ele. Sua ira era justa, voltada para injustiça contra pessoas e contra Deus. Não era por ele mesmo, mas por Deus. Muitas vezes, temos raiva por questões nossas e pouquíssimas pela de Deus. A ira justa nunca se preocupa com nós mesmos. É sempre a renúncia do ego. Jesus teve uma reação calculada à injustiça que viu. Não foi um acesso de cólera incontrolável, mas uma ação redentora. Há outro exemplo esclarecedor da ira de Jesus. Um dia, com a mão atrofiada, foi trazido até ele um homem que assim estava. Imediatamente, Jesus foi tomado de compaixão e curou o homem na hora. Mas isso gerou controvérsia porque era sábado, e isso seria
violação dos mandamentos. Marcos 3,5 conta que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Estava frustrado, porque as pessoas não entendiam do que tratavam as leis dos hebreus. Não entendiam a compaixão nem o amor redentor que era mais importante que as letras da lei hebraica. Não compreendiam quem Jesus era e por isso ele se irou, ira justa. Mas a ira errada é a abominação. Chamamos agora ao outro lado da ira, o tipo a que Paulo se refere em Efésios 4, e mais especificamente no versículo 31. Este é o tipo de ira que não podemos ter: amargura, ressentimento, mágoa, raiva, blasfêmia ou mesmo língua venenosa. A ira é nociva. Ela se transforma num veneno que acaba matando o espírito. Hebreus 12:15 nos adverte para sermos jardineiros cuidadosos. Não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar e causar problema, poluindo o jardim dos relacionamentos. O principal processo na fabricação da ira é o ensaio. Passamos e repassamos o que alguém disse. Começamos a achar novos significados no que ouvimos. Aumentamos algo que nem nos incomodou tanto na hora, mas alimentamos o fogo até que as chamas fiquem altas. O ensaio da ira é perigoso. Não deixe que a ira seja promotora daquilo que você está sentindo. A palavra de Deus fala, Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou seja, não deixe que nenhum comentário infame saia da sua boca. Em vez de ofender as pessoas, podemos gastar o mesmo tempo edificando-as, usando a língua como manancial de graça. E esta é uma das marcas do cristão. Precisamos ter em mente que a convivência é contagiosa. Se você anda na companhia de pessoas sarcásticas, mais cedo ou mais tarde, essa característica irá te contaminar. É o que Provérbios 22, versículos 24 diz. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 19:11 fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira pecaminosa não é repreender, mas ser condescendente com ataques de raiva. Reverta a sua ira. Se alguém lhe fizer mal de alguma maneira, veja o que acontece quando você paga o mal com o bem. A vergonha da pessoa se torna visível. Não participamos da ira mundana, mas vamos demonstrar muita gentileza, ternura e o perdão. Dessa forma, toda a ira vai ser dissolvida pelo poder da graça divina. Graça não é um comportamento natural, é sobrenatural. Ser capaz de se resignar a todo mal e a toda perseguição que o mundo pratica e reagir com dose dupla de amor e compaixão. É evidência clara de Deus. A ira pode receber um ponto final. Fazemos isso quando a invertemos e entregamos a Deus. O Senhor Jesus, quando foi colocado na cruz, anulou o mal. Ele o tomou todo no seu corpo dolorido e fez uma oração de perdão. Eles não sabem o que fazem. E não é isso o que acontece na maioria das vezes. E veja, não é isso que acontece na maioria das pessoas que nos fazem mal? Elas não sabem o que fazem. Quando Jesus escolheu esta reação, o maior milagre do mundo aconteceu. O pecado não foi ignorado, foi cortado. A morte foi destruída. Foi quebrada a longa corrente do mal desde a criação. E mais, estabeleceu-se um novo padrão. Nós, você e eu, devemos viver por esse padrão. Bem por mal, bênção por maldição, compaixão por agressão.
E no dia em que agimos assim, começarão os milagres. Ficaremos livres da prisão que nos impusemos e garantiremos a liberdade de viver em paz e com alegria. E eu pergunto: você está irado? Você está irada? Entregue a sua ira a Deus, em nome de Jesus. E aí, desfrute das bênçãos que o Senhor já tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar nossa mente, o nosso coração, que nós não venhamos guardar qualquer mágoa, ressentimento, raiz de amargura. Nós venhamos perdoar aqueles que nos maltrataram, aqueles que desejaram mal para nós. Nós venhamos entregar ao Senhor nesse momento qualquer ira, Pai, que possa estar no nosso coração. E por isso nós abençoamos todos aqueles que nos perseguem. Lembramos que é a tua palavra que declara: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E neste momento nós te agradecemos pela bênção, pela vitória, pelo milagre e pela resposta, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus.